ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite, são 6h02. Está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e vou ficar com você até 6h30. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site da RU, o radio.ufg.br. Acompanhe o Jornal das 6 também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Número de goianos em desalento no segundo trimestre de 2018 é o maior da série histórica do IBGE. Para saber mais sobre a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, nós vamos conversar agora com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite a você, seus ouvintes, tudo ótimo. Para começar, explica para o nosso ouvinte o que exatamente é um cidadão em desalento. Olha, de uma forma bem resumida e didática, é aquela pessoa que procurou emprego por um tempo e por não ter encontrado, por estar muito tempo desempregada, às vezes por expectativas negativas em relação ao momento em que o país vive, desistiu de procurar emprego. Então, isso é importante porque a taxa de desemprego ela é composta pela pessoa que está desempregada e que tomou iniciativa para procurar emprego. Então, a pessoa que entra em desalento, ela não ingressa na estatística oficial de desemprego, de desocupação. É aquela pessoa que não está ocupada, mas também não está procurando uma ocupação, né? Não está procurando ocupação. Uhum. Essa taxa de desalento entre os meses de abril e junho foi a mais alta desde que o IBGE começou a fazer essa pesquisa, né? Quantas pessoas se enquadram nesse perfil aqui em Goiás, se enquadravam nesse perfil aqui em Goiás no segundo trimestre desse ano? 94 mil. Realmente é um número significativo, um número que cresceu e nós tínhamos no primeiro trimestre de 2017, 71 mil pessoas nessa condição. Esse número agora passou para 94 mil. É, muita gente. A taxa de desocupação, ela caiu um pouco, né? Mas o número de goianos desocupados ainda é grande, né? 9,5%, né, Edson? A que se deve isso? Olha, como você colocou, a taxa caiu, mas é a segunda maior taxa da série histórica do IBGE. Ela só perde para a taxa do segundo trimestre de 2017, que era 11%. Então, de fato, nós temos uma situação econômica no país que está levando a esse aumento do desemprego. Porque o que acontece? Nós temos duas questões que vão explicar isso aí de uma maneira mais detalhada. De um lado, nós temos a renda da família que está caindo, então alguma pessoa que estava ali, às vezes um filho que não precisava trabalhar, só estudava, ou uma pessoa que só cuidava da casa e não trabalhava, passou a precisar de trabalhar, porque a renda familiar caiu. Então essa pessoa vai para o mercado de trabalho e procura trabalho, então ela passa a ingressar as estatísticas de desemprego. Esse é um lado da moeda. Uhum. O outro lado é que durante esse período de crise, o faturamento das empresas cai. Então, as empresas estão faturando menos e estão demitindo. Algumas, inclusive, acabaram saindo do mercado, mas as que permaneceram estão tomando medidas de redução de custos. Você tem as demissões, de um lado, para reduzir custos e de outro por conta da queda do faturamento. Então, tudo isso gera uma situação
em que muito mais pessoas ficam disponíveis no mercado e as empresas com uma oferta muito restrita de novos postos de trabalho para essas pessoas. Certo, como você já citou, caiu um pouco o rendimento médio, né, do trabalhador goiano e vem caindo a cada índice que o IBGE lança, era de R$ 2.061 nesse mesmo segundo trimestre do ano passado. No primeiro trimestre desse ano era de R$ 2.058 e agora no segundo trimestre caiu para R$ 2.055. Por mais que seja uma queda pequena, né, em numerário, né, caiu praticamente que R$ 3 a cada trimestre, mas é uma queda, ou seja, a inflação está aí e o salário não vem melhorando, né, do trabalhador goiano. Não, esse é um aspecto que tem a ver também com algo que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro e goiano, que é um movimento de geração de postos de trabalho com qualidade inferior aos postos que foram fechados. Então, nós temos no Brasil e no estado de Goiás um aumento da informalidade, muitos empregos informais sendo gerados. Então, a gente teve uma queda da taxa de desemprego, de fato, agora no segundo trimestre, mas muito baseada na geração do emprego formal e âmbito nacional também no chamado conta própria. Inclusive, a gente vai entrar nessa questão do trabalho informal daqui a pouco, porque os índices são, parece que graves aqui em Goiás. Mas essa questão ainda do rendimento médio, então você acha que se deve àquela questão da reforma trabalhista? Por exemplo, você citou que os postos de trabalho têm trocado, as empresas têm demitido para fazer novas contratações. Seria por causa da reforma trabalhista, da terceirização do trabalho fim, por exemplo? Olha, a pesquisa não apura isso, mas o que nós temos é que se o rendimento médio está caindo, quer dizer que os novos postos de trabalho que estão sendo ocupados com salários inferiores àqueles postos de trabalho que foram fechados. A pesquisa não apura essa questão da terceirização, mas a questão é que com o mercado de trabalho tão apertado, as pessoas, de um lado, as pessoas aceitam trabalhar por menos do que ganhavam antes, e de outro lado, nós temos todo esse movimento aí de redução de custos por parte das empresas, e evidentemente essa redução pode passar por movimentos de terceirização, por movimentos de contratação de pessoas por menos horas do que as 8 diárias que estavam antes previstas no contrato de trabalho. Então, nesse aspecto até a pesquisa apura. A gente tem um conceito aqui de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas. É um conceito mais amplo de desemprego, que a gente chama de taxa combinada de desemprego. Então nós temos aqui em Goiás, no segundo trimestre de 2018, 157 mil pessoas que gostariam de trabalhar mais do que as horas que efetivamente trabalham. Então, você tem uma pessoa que trabalha 4 horas, mas ela está disponível para trabalhar 8 horas, ou está disponível para trabalhar mais do que 4, 6 horas. Mas aceitam um trabalho. Mas aceitam. Esse aspecto aí é pesquisa pura. A gente tinha 138 mil no segundo trimestre de 2017. Subiu. E a gente tem agora 157 mil em Goiás no segundo trimestre de 2018. São Isso pessoas pode ter relação com novas formas de contratação. E com a queda dos salários, né? E são pessoas que queriam trabalhar durante o dia todo, mas só conseguem um trabalho de meio período, como você explicou. Ou até mesmo trabalho intermitente, pode ser até mesmo trabalho de final de semana, enfim. Claro. Pode ter a ver com a reforma trabalhista, mas não posso dizer para você com certeza. A pesquisa não aponta isso especificamente, mas é claro que pode ter a ver. Agora, o número de trabalhadores informais, como você já ia tocar naquele assunto, aumentou também no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2018, né? Tem muito goiano trabalhando sem carteira assinada? Olha, esse número aumentou de forma significativa e colocou o estado de Goiás em destaque nacional nesse aspecto. Porque nós tínhamos no primeiro trimestre de 2018, 396 mil pessoas aqui com emprego informal
no estado. Esse número passou para 451 mil pessoas, um aumento aí de cerca de 14%. Em termos percentuais, o estado de Goiás só perde para o estado do Espírito Santo em termos de geração de novos empregos informais. Então, é uma estatística negativa para o mercado de trabalho goiano e coloca o estado de Goiás em destaque nesse sentido. Isso significa, então, que tem 451 mil goianos que têm um emprego, mas que são desamparados pela lei, não trabalham com carteira assinada. Agora, o que leva os goianos a aceitarem trabalhar informalmente, sem carteira assinada? A dificuldade de encontrar um posto de trabalho formal. Nós temos informações dessa pesquisa que dão conta de que o percentual de pessoas que estão há mais de 2 anos sem emprego no estado de Goiás passou de 16% para 20%. Então as pessoas acabam aceitando, como eu disse antes, trabalhos que pagam menos do que elas ganhavam antes e também empregos informais, porque precisam de conseguir trabalho para subsistirem, né? Então, esse mercado de trabalho disputado e apertado que está em vigor no Brasil nesse momento leva a esse tipo de situação. Tá certo. Edson Roberto Vieira é o superintendente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no estado de Goiás. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite para vocês e o IBGE está sempre à disposição. Muito obrigado. E ainda falando em emprego, o STF transferiu um julgamento sobre terceirização para a próxima semana. São 2 processos que questionam decisões trabalhistas que impedem a terceirização das chamadas atividades fim. Mais informações na reportagem de Victor Ribeiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal deixaram para a próxima quarta-feira o julgamento conjunto de 2 processos sobre terceirização. Um deles, movido pela Associação Brasileira do Agronegócio, questiona decisões trabalhistas que impedem a terceirização das chamadas atividades fim, que são as principais atividades de cada instituição. O outro processo é um recurso da empresa Celulose Nipo Brasileira, que foi multada em 10 milhões de reais após a Justiça de Minas Gerais concluir que, ao terceirizar a atividade fim, a empresa teria praticado uma fraude. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator do pedido da Associação do Agronegócio e Luiz Fux é o relator do recurso da Celulose Nipo Brasileira. O julgamento começou nesta quinta-feira, quando os ministros ouviram as partes e um grupo de especialistas no assunto, os amicus curiae. Os relatores pediram mais tempo para ajustar os votos, de acordo com o que foi falado em plenário. Com isso, o julgamento foi suspenso e será retomado na tarde da próxima quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Agora são 6h15. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, reuniu a imprensa goiana agora à tarde para afinar os jornalistas quanto às regras gerais das eleições de 2018. Quem está na sede do TRE em Goiânia é a jornalista Silvânia Lima. Boa noite, Silvânia, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Nós estamos aqui, então, na sede do TRE, na Praça Cívica, né? Onde o TRE reuniu hoje a imprensa goiana para falar sobre o que pode e o que não pode nas propagandas eleitorais, que tiveram início ontem e vão até o dia 6 de outubro. E nós vamos conversar com o doutor Alexandre Azevedo, que é professor e mestre em Direito Eleitoral e assessor aqui do TRE. Boa tarde, doutor Alexandre. Que tipos de propagandas estão permitidas pelos candidatos nessas eleições de 2018? Boa tarde. Nessas eleições de 2018, o candidato, né, pode fazer uma série de propagandas eleitorais. Ele pode, a partir do dia 16, né, ele pode começar a propaganda dele distribuindo santinhos, a militância, cabos eleitorais, carreatas, passeatas, comícios, né, e ele pode estender isso aí até o dia 6 de outubro, inclusive na internet, quando ele poderá também ter o site dele, fazer a publicação num perfil no Facebook, Twitter, Instagram ou outra rede social, né, que existir. Doutor Alexandre, em toda eleição há mudanças nessas regras das propagandas, né? O que norteou, que critérios foram utilizados para as mudanças dessas eleições?
Olha, para essas eleições, o critério, né, que motivou, de fato, foi reduzir o custo da campanha eleitoral. A gente vê isso com a diminuição do tempo de propaganda, que antes era 90 dias, agora 45 dias, algo em torno de 45 dias. A propaganda no rádio e na TV, que antes era 45 dias, agora apenas 35. E a própria duração, né, dos programas de rádio e TV, que era até 50 minutos, e agora apenas, né, 20 minutos. Para que eles possam fazer essa propaganda. Então, a mola propulsora mesmo que a gente pode ver foi uma tentativa de redução do custo da propaganda eleitoral. Certo. Agora eu vou dizendo aqui algumas formas de propaganda, o senhor vai dizendo o que mudou. Por exemplo, os adesivos e faixas, como será? Olha, adesivos e faixas, né, podem ser colocados nos carros, né, na extensão de 40 por 50 centímetros e na extensão do vidro traseiro. Nos muros se proibiu a pintura. Pode colocar um cartaz ou mesmo um adesivo medindo meio metro quadrado também, no máximo. Outdoors serão permitidos? Não, os outdoors estão proibidos, né? Outdoor e placa, qualquer outdoor, placa, faixa, né, colocado em muros, está proibido. O que pode é apenas isso mesmo, um adesivo ou um cartaz colado, né, de papel colado no muro. Certo. E as carreatas, caminhadas e passeatas? As carreatas, passeatas e bicicletaços, geralmente eles fazem, motocicletaços, alguma coisa nesse sentido, pode ser feito, inclusive até o dia 6, né, de outubro, que é a véspera da eleição, o sábado, né, ali podem fazer essa divulgação sem maiores problemas. O que tem que ter cuidado é que nesse último dia transformar o ato em comício, e o comício só pode ser feito até a antevéspera. Então o senhor já respondeu também sobre comício, né? E no comício pode tudo? O comício pode quase tudo, né? Vamos lembrar que desde 2006 está proibido o showmício. Então, no comício não pode ter uma apresentação artística, né, com a intenção de animar o público. O artista ele pode expressar o voto dele, pode expressar, né, o apoio dele, mas ele não pode utilizar aquele evento. Vamos imaginar um cantor, ele vai no evento e declara o apoio dele, declara o voto dele. O que ele não pode é cantar no evento. Ele vai ter uma situação de animar, né, aquela reunião política. E brindes estão suspensos. Também os brindes, né, aos eleitores, tal como, né, camisetas, bonés, chaveiros, ou qualquer outra coisa que cause alguma vantagem econômica para os eleitores, também está proibido. O candidato tem que tomar um cuidado para não fazer essa divulgação, ou melhor dizendo, essa distribuição de brindes. Em relação à regra para o debate eleitoral? As emissoras de rádio e TV, elas têm a obrigação de convidar para entrevistas e debates candidatos cujo partido político ou coligação tenha no mínimo 5 representantes no Congresso Nacional, deputados e senadores somados. Fora disso, se o partido não tiver esse quantitativo mínimo, a emissora de rádio e TV somente o convidará se quiser. E as entrevistas para jornais, rádio e televisão, quais são as regras? Bom, nesse caso tem que resguardar o princípio da isonomia. Pode convidá-los, evidente, né, desde que dê a oportunidade a todos ali de forma igualitária ou de acordo com aquilo que eles quiserem, né, assinando, né, um acordo entre todos os candidatos e os partidos. O TRE terá que ser comunicado em caso de entrevista? Tanto no caso de entrevistas quanto no caso de debates, né, as emissoras de rádio e TV, ao fazer o acordo, tem que fazer a comunicação aqui para a Justiça Eleitoral. E tem uma ação muito comum usada por todos os candidatos, que é o carro de som, né, doutor Alexandre? Como é que fica o carro de som desta vez? Bem lembrado. O carro de som nessas eleições, ele está vedado, né? Não pode ter o carro de som como regra. Porém, eu posso utilizar, o candidato pode utilizar o carro de som para dar suporte a algum outro evento, como carreata, passeata ou comício. Somente o carro de som circulando pela cidade, isso aí não pode. O
seja, carro de som sem o candidato não pode, né? Doutor Alexandre, na sua opinião, essa legislação está justa? Os candidatos terão tempo e meios suficientes para apresentar as suas propostas? Olha, aí vai uma crítica minha a essa legislação. Eu acho que a legislação, ela infelizmente diminui, limita a propaganda eleitoral. E toda e qualquer limitação à propaganda eleitoral, ela prejudica o eleitor, que tem direito de saber mais sobre o seu candidato, né? O tempo eu achei muito escasso para debate, para discutir problemas sociais do Brasil. Os candidatos terão ali 10 minutos, né, que são 10 minutos em 35 dias, e vamos lembrar que são dias alternados, né? Vai ter, o presidente da República vai ter 3 dias na semana, né? E a semana tem 7 dias. Então há uma limitação muito grande em relação a isso. E eu acho que isto é prejudicial ao eleitor. Certo. Que punições estão previstas para os candidatos que cometerem algum tipo de infração relacionada à propaganda eleitoral? Olha, as punições vão desde a retirada daquela publicidade, em alguns casos multa, né? Multa de 2 a 8 mil reais. Além disso, nós temos multas, dependendo da infração, que chega de 5 a 30 mil reais. E em casos mais graves, até mesmo a cassação do registro ou do diploma do candidato. Há punições previstas também para os eleitores, para aquelas pessoas que cometerem alguma infração sem o conhecimento do candidato? Olha, também há essa previsão, né? O eleitor, dependendo da situação, ele pode cometer uma infração leve, que vai de 2 a 8 mil reais de multa. Pode ser que ele cometa um crime eleitoral, exemplo, né? Fazer propaganda eleitoral no dia da eleição. É crime, né? Então ele pode ser apenado com essa pena, com essa sanção de prisão, né? E ainda, dependendo da situação, também pode ter a sua inelegibilidade, que é incomum, mas é possível, né? Pelo cometimento de alguma infração grave. Por exemplo, como o senhor citou em sua palestra, o eleitor ele poderá estar pecando, né, se ele compartilhar a pesquisa eleitoral em rede social, é isso? Não, ele pode compartilhar a pesquisa na rede social. O grande problema é que a pesquisa ela tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. E às vezes ele vai compartilhar algo que ele não sabe se está registrado. Além disso, tem que ter alguns dados dessa pesquisa. E o eleitor não sabe quais são esses dados, nem dá conta de verificar se esses dados estão ali presentes. Então, ao fazer isso, ele corre o risco de ser apenado. E é uma sanção grave, de 50 mil a 100 mil reais. Por tudo que o senhor citou, parece que os candidatos vão ter mais liberdade nessas eleições diante da mídia escrita e também da internet, né? É isso mesmo? Isso, diante da mídia impressa e também da internet, há uma liberdade bem maior, tá? Por quê? Porque não são concessões públicas. Então pode fazer maiores atos de campanha eleitoral, até maior liberdade com relação a isso. Certo. A Justiça Eleitoral tem um aparato fiscalizador ou ela vai agir somente sobre denúncia? Existem algumas situações que a Justiça Eleitoral fiscaliza mesmo, né? Mas, no geral, né, ela precisa que haja uma denúncia, que haja uma representação, uma ação eleitoral. Para isso, tem os candidatos, os partidos políticos e o próprio Ministério Público para provocar, como nós chamamos, a Justiça Eleitoral. Doutor Alexandre, nós citamos aqui muitos aspectos, né, sobre a propaganda eleitoral, mas lógico que só uma entrevista não é suficiente. Quem quiser mais informações, onde pode obter essas informações? No próprio site da Justiça Eleitoral tem alguns informativos do que pode e o que não pode fazer. E o eleitor, caso quiser fazer uma denúncia, tem o telefone 144 e também pode procurar o Ministério Público de sua cidade. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nos trabalhos. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar atendendo vocês. Rodrigo, é com você. Muito obrigado, Silvânia. Agora são 6 horas e 26 minutos. E termina agora à noite o prazo para as famílias com irregularidades atualizarem os dados no cadastro único. Quem não atualizar pode perder benefícios como Bolsa Família e a tarifa social de energia elétrica, como a gente vai conferir na reportagem. Termina nesta sexta-feira o prazo para averiguação cadastral no Cadastro Único, o CadÚnico.
todas as famílias que tiveram dados inconsistentes e precisam atualizar a situação, ou até mesmo de casos de morte de algum membro da família, precisam se atualizar para não perder benefícios como Bolsa Família e tarifa social de energia elétrica. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 700 mil famílias fazem parte do grupo que precisa atualizar o cadastro. Este é o grupo 3 de averiguação e cada um tem prazos específicos para atualização no CadÚnico. A etapa de averiguação cadastral serve para a verificação das informações registradas no sistema e para o cruzamento de dados. Assim, o governo federal pode apontar inconsistências e as famílias são convocadas para atualizarem os dados nas secretarias de assistência social de cada município. O CadÚnico é uma ferramenta que permite a identificação das famílias de baixa renda no Brasil para o recebimento de benefícios como Bolsa Família. Já o benefício de prestação continuada oferecido a idosos e pessoas com deficiência do CadÚnico está com prazo maior. Até dezembro, esses beneficiários precisam ser incluídos no sistema. Informações sobre os programas sociais do governo federal podem ser encontradas pelo telefone 0800 707 2003. A ligação é de graça. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Este sábado é o dia D de vacinação contra o sarampo e a pólio. A repórter Janaína Oliveira tem as informações. Postos de saúde em todo o país estarão abertos neste sábado para o dia D da mobilização nacional contra o sarampo e a poliomielite. Precisam ser vacinadas crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos, mesmo aquelas que estão com as vacinas completas. Essas receberão mais um reforço. A meta do governo federal é imunizar mais de 11 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, número que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como explica e alerta para a importância da vacinação a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Este apelo e essa convocação é para todos os municípios do nosso país, para que nós possamos chegar ao final dessa campanha tendo uma cobertura de 95%, dessa forma garantindo que todas as crianças do nosso país tenham a chance de ser vacinadas e dessa forma estejam protegidas contra as duas doenças. O alerta para que os pais levem os filhos para serem vacinados também vem do ministro da Saúde, Gilberto Ock. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil 2 doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Mas, infelizmente, estamos apresentando baixa cobertura vacinal, o que pode trazer de volta essas doenças. Por isso, deixo aqui o convite. Faça a sua parte, leve seus filhos para serem vacinados e os proteja contra a polio e o sarampo. As crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos de sarampo. Em Roraima, onde foram confirmados 296 casos e 2 mortes, e no Amazonas, que já registrou 942 mortes. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, casos isolados de sarampo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 6h30. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, 17 de agosto de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende e ao Tiago Damaso pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e um bom final de semana. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.